Tipo assim, aí eu já pensei na hora, falei, nossa. E rapaziada, sejam bem-vindos ao mini documentário de quanto custa o missionário. De onde vem o nome Quanto Custa o Missionário? Pô, esse nome veio de uma história que eu ouvi certa vez de um missionário chamado Eduardo Luz. Ele é um desses missionários que vai no meio do mato, atrás de aldeias indígenas não alcançadas ainda. E ele estava contando que uma vez, 4 indígenas de uma aldeia lá se juntaram e viajaram dias e dias, mais de mês viajando de barco, atravessando vários rios, para chegar na base missionária. E quando eles chegaram lá na base missionária, a pergunta deles era: quanto custa um missionário? Porque a gente quer comprar um para nossa aldeia. Só que o problema não era que não tinha dinheiro para mandar missionário, é que não tinha missionário para o campo. Não tinha gente disposta a viver essa vida lá no meio da aldeia para falar de Jesus. E aquilo mexeu tanto com a minha alma, sabe? Eu ouvi essa frase, quanto custa um missionário? Aquilo tá ecoando em mim até hoje. Eu falei, eu tenho que botar esse nome na música. Quando e como começou essa chama missionária na sua vida? Você esqueceu? Não. Então responde. Lá quando eu tinha uns 12, 13 anos assim, Deus começou a ativar meu coração e começou a abrir os meus olhos para isso, sabe? Para o chamado de Jesus, de levar o evangelho, de falar de Cristo, sabe? Entender que só há salvação em Jesus e tal. E isso começou a arder no meu coração ali. E eu assistia muito Luca Martins na época. Não sei se vocês conhecem. Ele é um missionário mais urbano, assim, sabe? Que sai na rua para evangelizar e tal. E aí eu vi aquilo e eu falei, caramba, tem que fazer isso. Comecei a chamar uns amigos, o André, o Pedro, vários amigos da igreja ali, e a gente saiu para evangelizar, sabe? Na rua, nas esquinas, e tudo que é lugar, nas praças. A gente estava ali falando de Jesus. E aquilo foi um momento muito importante na minha vida, sabe? Eu ver a rua de perto. Nessa mesma época também eu estava vendendo água no sinal. Então eu estava vendo a realidade da rua ali, assim. E aquilo cada vez mais ardia no meu coração. Essas pessoas precisam de Jesus. Essas pessoas precisam de conhecer a Cristo. Sabe, eu via criança de 8 anos vendendo balinha no sinal e a mãe usando droga em casa, sabe? Assim, essas coisas iam abrindo a minha mente, eu falando, Cristo salva essas pessoas. Cristo pode redimir essa família. Dali em diante, missões começou a fazer parte de quem eu sou, sabe? Eu espero que você nunca me veja sem falar de Jesus. Qual o seu verso preferido do som? Ótima pergunta, e a resposta é: pregarei somente Jesus Cristo até a última trombeta ou até meu último suspiro. O que você quis dizer com o verso? A fome está nas entranhas, não finja que não está vendo. A fome está nas entranhas, eu quero dizer assim, que existe uma fome, né, em todo ser humano que está nas entranhas. Não é algo que a comida sacia, ou o dinheiro sacia, ou algo externo sacia, sabe? Está nas entranhas, tá lá dentro, tá na alma. E quando eu digo não finja que não está vendo, aí eu quero dizer algumas coisas com isso na real. A primeira é acordando os cristãos que muitas das vezes vivem a vida ignorando que tem um monte de gente caminhando para o inferno à volta deles e vão vivendo dia após dia ignorando esse fato, sabe? E aí eu tô dizendo, não finja que você não tá vendo. Tem gente que tá com a fome nas entranhas, que não conheceu a Cristo ainda. E quando eu comecei a escrever esse som, eu tava muito com a ideia de que as pessoas colocassem o fone para ouvir e elas fossem... elas tivessem os olhos do coração abertos de alguma maneira e elas vissem à volta delas, enquanto caminham na rua ouvindo essa música, que tem gente ali com a fome nas entranhas, gente perdida, gente que precisa de Jesus. Então, assim, basicamente o que eu quero dizer é, tem gente precisando de Cristo. Não finge que você não tá vendo, sabe? Não põe o fone, sai na rua e foge da realidade. Põe o fone, escuta esse som, toma um fôlego, ora e vai falar de Jesus. Pregue o evangelho. Ali no meio da música, ela muda completamente. O beat, a forma que você canta. O que você quis passar com isso? Eu acho que a rapaziada conseguiu reparar. Até a metade da música eu canto mais assim uma exortação, sabe? Uma animação para que a gente pregue o evangelho hoje, para que a gente fale de Jesus hoje na nossa casa, na praça, no busão, onde a gente estiver. Do meio para frente, eu canto como se fosse um cara que não falou de Jesus para um amigo, por exemplo. É como se fosse eu vendo um amigo que eu tive a vida toda para evangelizar, ou talvez tive meses, anos para evangelizar, e eu não falei de Jesus. E aí eu vendo ele ir pro inferno, sabe? E sentindo o peso de não ter falado de Jesus Cristo para ele.
Então a ideia é essa, por isso que eu digo, eu sabia como salvar isso aqui, mas é que eu tava espreguiçando. E você, amor, o que você tem a dizer? Ah, tá bom. Quanto custa um missionário, já tá aí disponível. Escutem muito, certo? E orem para que Jesus ative no seu coração essa chama missionária, sabe? Que você entenda a urgência que é pregar o evangelho. Não há salvação em nenhum outro a não ser Jesus. Então fale de Jesus na praça, no busão, em casa e na estação, até que todos saibam e saiam da escuridão. E é isso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Escutem muito. Tamo junto. É nóis. Aí, ó. Piada.